O garoto despertou assustado ao ouvir gritos de desespero ecoando ao seu redor. Ainda meio atordoado, ele tentou entender o que estava acontecendo e de onde vinham aqueles pedidos de socorro. Ao observar melhor, notou que várias pessoas estavam reunidas no local, claramente aterrorizadas, e a única coisa que lhe veio à mente foi: quem eram essas pessoas? Sem querer permanecer parado, ele se levantou e, ao fazer isso, percebeu que no chão brilhavam estranhas runas. Só então começou a ter noção da situação em que estava, questionando-se sobre como havia ido parar ali. Ao erguer o olhar, avistou uma figura angelical que mais parecia uma deusa ou uma sacerdotisa. Ela havia criado uma barreira protetora ao redor do grupo, enquanto criaturas sinistras tentavam invadi-la. Para alguns, aquela cena era tão absurda que cogitaram se tudo não passava de uma pegadinha elaborada, com câmeras escondidas registrando suas reações. A mente do garoto estava à beira do colapso. Até alguns minutos atrás, ele estava jantando tranquilamente em casa com alguém próximo. Tudo mudou quando recebeu uma notificação no celular. Curioso, pegou o aparelho para conferir e viu que se tratava de um convite para um jogo. Sem pensar muito, ele aceitou, acreditando se tratar de um novo lançamento. No entanto, essa era a última coisa de que se lembrava. Todo o resto após sua decisão estava completamente apagado de sua memória. A única certeza compartilhada por todos ali era o desejo de sair daquele lugar. Mas, assim como ele, os demais também estavam desorientados e não conseguiam recordar como haviam chegado ali. Quando lhe perguntaram se lembrava de algo, sua resposta negativa serviu apenas para confirmar que aquilo era real. Não era um sonho ou uma ilusão, as pessoas ali eram tão reais quanto ele. Até aquele momento, nada parecia tão ameaçador, mas isso mudou quando a barreira da sacerdotisa começou a enfraquecer. Fagulhas de fogo atravessavam as rachaduras, e era apenas questão de tempo até que os monstros também conseguissem passar. Então, a mulher de vestes sagradas finalmente se dirigiu a todos, dando-lhes boas-vindas àquele novo mundo. Ela agradeceu por terem aceitado o convite, mas a maioria dos presentes estava mais preocupada em fugir do que em ouvir suas palavras. Foi então revelado que todos ali haviam sido escolhidos para salvar aquele continente do caos iminente. A sacerdotisa alertou que prestar atenção em suas explicações seria essencial para sua própria sobrevivência. No entanto, apenas um pequeno grupo teria chance de avançar. Somente aqueles que passassem no tutorial poderiam realmente seguir para o continente. Enquanto alguns se desesperavam, outros se esforçavam para ouvir as palavras da sacerdotisa. Ela explicou que aquele local era conhecido como ponto de partida, funcionando como uma espécie de sala de espera. No ambiente, havia suprimentos essenciais para a sobrevivência, como comida, água e armas. Cada pessoa poderia obter uma classe especial, e as características individuais seriam divididas em 4 categorias: comum, rara, heróica e lendária. Por ora, todos receberiam apenas armas de nível comum. A barreira que os protegia já estava no limite, prestes a se desfazer completamente. Até mesmo o protagonista sentiu o peso do desespero, pois aquela proteção era a única coisa mantendo todos seguros. Cada indivíduo ali vinha de um lugar diferente, com personalidades únicas, e aquele mundo havia sido projetado para que cada um explorasse e aprimorasse suas habilidades. A sacerdotisa instruiu-os a dizer janela de status para que pudessem entender melhor sua situação. Assim que a frase foi dita, telas translúcidas surgiram diante de cada um, exibindo suas informações. O nome do protagonista era Lee Ki-on, mas, ao analisar seus status, ele não sabia dizer se eram bons ou ruins. De repente, uma mensagem do sistema apareceu para ele. Ele havia adquirido uma característica especial e, ao verificar qual era, descobriu que possuía a habilidade Olho da Mente. Essa característica lendária permitia que ele enxergasse os status dos outros jogadores, assim como a taxa de talentos ocultos. Aproveitando essa habilidade, ele rapidamente examinou as janelas dos outros participantes. Foi então que recebeu uma nova notificação do sistema, informando que seus talentos eram os mais baixos possíveis. Seus atributos eram tão fracos que ele não conseguiria passar do nível 3. Na verdade, seus números eram praticamente irreparáveis. A única coisa que jogava a seu favor era sua inteligência e sorte um pouco acima da média. A mensagem do sistema praticamente lhe dizia que era melhor aceitar seu destino como um fracassado e aceitar a morte. Porém, mesmo abalado com essa revelação, Lee Ki-on recusava-se a aceitar um destino tão cruel sem lutar. A sacerdotisa desejou sorte a todos, e, no instante seguinte, a barreira finalmente se desfez. O caos começou. Criaturas monstruosas invadiram o local, e as pessoas entraram em pânico. Algumas tentavam fugir, enquanto outras gritavam por ajuda. Em meio ao tumulto, o protagonista avistou um rapaz instruindo os demais a pegarem suas armas.
Ele repreendia aqueles que hesitavam, dizendo que aquilo não era uma brincadeira e que precisavam lutar para sobreviver. Utilizando sua habilidade, Li Qiong analisou o rapaz e descobriu que ele possuía uma resistência considerável, com cerca de 30 pontos. Além disso, havia uma grande possibilidade de ele despertar uma característica heróica. No entanto, para o protagonista, esse jovem nada mais era do que um escudo de carne útil para aumentar suas chances de sobrevivência. Os monstros atacavam ferozmente, e várias pessoas foram brutalmente eliminadas. Li Qiong percebeu que precisava agir rápido e, para isso, decidiu convencer o rapaz resistente a assumir a liderança. Assim, ele poderia usá-lo como um escudo enquanto procurava uma forma de escapar. O plano parecia estar funcionando até que, de repente, uma criatura avançou diretamente contra seu novo escudo. Por instinto, o jovem conseguiu evitar o pior, mas recebeu uma bronca imediata do protagonista por ter ficado parado na linha de ataque. Sem outra opção, eles começaram a correr para salvar suas vidas. Os gritos dos outros ecoavam pelo local, mas parar para ajudar significaria a morte certa. Para o protagonista, aquele jovem resistente era sua melhor aposta para se manter vivo, pelo menos até encontrar uma estratégia melhor. Mesmo que algumas criaturas tentassem atacar o protagonista, ele conseguia lidar bem com sua arma. Mas, quando um monstro tentou atacá-lo pelas costas, o cara do escudo apareceu e salvou ele, assim como o protagonista tinha feito antes. No fim, o protagonista percebeu que esse cara poderia ser útil, e os dois seguiram em frente até encontrarem a saída do lugar. Eles ficaram empolgados para fugir, mas, antes de atravessarem o portal, ouviram um grito de socorro. O protagonista olhou para trás e viu um jovem em apuros, mas que ainda poderia sobreviver se alguém o ajudasse. Por um momento, ficou tudo em silêncio. O protagonista avançou em direção às criaturas, mas não para salvar o garoto, e sim para pegar os suprimentos dele. Nem o próprio jovem acreditava no que estava acontecendo. Enquanto tentava escapar, até o cara do escudo aceitou a decisão do protagonista, já que eles estavam lutando para sobreviver. No fim, os dois fugiram, deixando o jovem para ser atacado pelas criaturas. Mesmo o protagonista pareceu se sentir um pouco mal, mas sabia que, por causa daquele sacrifício, agora ele teria mais chances de viver. Em um canto mais seguro, o cara do escudo estava sem saber o que fazer. Para alguém tão grande, aquilo parecia até engraçado. O jovem Li perguntou se ele já tinha jogado algum jogo antes, porque aquele lugar funcionava como um. Existiam janelas de status, atributos e classes. Para ficarem mais fortes, eles precisavam derrotar monstros e subir de nível. Por sorte, agora tinham uma arma e mantimentos. Mas, do nada, um monstro gigante apareceu, bloqueando a única saída. Eles levaram um susto, mas o monstro não atacou. O protagonista usou seu olho da mente e percebeu que a criatura tinha uma visão ruim e não era muito inteligente. Vendo uma chance de vitória, ele mandou o outro ficar quieto e, segurando sua lança, atacou o ponto fraco da criatura. O cara do escudo ficou assustado com a cena, mas sabia que precisava se acostumar com essa nova realidade. O protagonista seguiu atacando com tudo até derrotar o monstro. Exausto, ele confirmou sua teoria, recebeu um ponto de força ao vencer. Isso provava que precisavam lutar para ficarem mais fortes. O cara do escudo começou a admirar o protagonista, e ele o incentivou a também se tornar mais forte. Em seguida, o jovem perguntou o nome do protagonista. Ele respondeu, mas, por dentro, só pensava que iria usar aquele cara ao máximo. O nome do escudeiro era Park Deogu. Após as apresentações, o protagonista pegou uma faca e cortou a pele do monstro, fazendo uma proteção para os dois, o que aumentou sua resistência. O escudeiro ficou animado, mas o protagonista só pensava que seu escudo humano precisava ser bem resistente. Eles decidiram sair dali antes que mais monstros aparecessem. Lá fora, poderiam escolher uma classe. Enquanto caminhavam, viram alguém correndo em desespero. Era a mesma garota que apareceu no início do resumo, chorando e sendo perseguida por várias criaturas gigantes. O protagonista entrou em pânico e mandou o escudeiro correr. Não tinham chance de enfrentar tantos monstros. Ele nem sabia quem era aquela garota, mas, ao usar seu olho da mente, descobriu que ela tinha atributos raros e sua magia estava em nível lendário. Na mesma hora, ele mudou de ideia. Quando percebeu que as criaturas estavam brigando entre si, mandou o escudeiro resgatá-la. A garota correu em direção a eles e se escondeu. Quando o escudeiro tentou protegê-la, uma criatura atacou, mas ele conseguiu se defender com o escudo. O protagonista viu a oportunidade e atacou a fera com sua lança. Enquanto isso, o escudeiro percebeu outro ataque vindo e tentou avisar o protagonista, mas já era tarde demais. Antes que algo pior acontecesse,
um novo personagem apareceu e derrotou o monstro com um único golpe. O protagonista ficou confuso. Esse novo jovem era muito habilidoso, e o protagonista usou seu olho da mente para checar seus status. Ele tinha vários títulos impressionantes, incluindo Regressor e Espadachim da segunda rodada. O protagonista ficou chocado. Aquele cara parecia alguém que já tinha vivido tudo aquilo antes e voltou no tempo para mudar o futuro. Mas o que mais impressionou foi que 3 de seus atributos eram lendários, e o resto era de nível heróico. Ele era o mais forte que já tinha aparecido até agora. O sistema até avisou que o protagonista deveria se sentir honrado só por poder falar com esse cara. O jovem olhou diretamente para o protagonista e perguntou quem ele era, já que parecia experiente em combate. Antes que ele respondesse, o escudeiro se adiantou e fez as apresentações. Quando o protagonista tentou ver as habilidades do jovem, descobriu que ele tinha classe Espadachim Especialista, que também era lendária. O protagonista ficou com inveja da classe do garoto, pois era algo muito raro. Ele percebeu que o menino estava quieto, mas ficou preocupado se ele tinha notado que estava sendo observado. Enquanto eles conversavam, uma garota continuava escondida, talvez com medo de aparecer. O outro rapaz se chamava Yun-sun, e o jovem Lee sabia que precisava ser o mais amigável possível com alguém tão forte assim. Yun-sun explicou que estava reunindo sobreviventes e até criou um acampamento em um local mais seguro. Quando perguntaram quantas pessoas estavam lá, descobriram que eram cerca de 30. Ele até convidou o protagonista e seu amigo para se juntarem a eles. O protagonista, porém, achava que Yun-sun estava cometendo um erro ao reunir tantas pessoas, pois isso poderia atrapalhar o crescimento deles. Mas o que mais chamava sua atenção era o título que Yun-sun tinha, Regressor de Altanos. Isso indicava que ele provavelmente conhecia o segredo daquele mundo e tinha um plano para sobreviver. No fim, o protagonista aceitou a ideia e olhou na direção onde a garota estava escondida. Ele se aproximou, estendeu a mão para ela e disse que iria ajudá-la a se sentir mais segura. Ela aceitou, e ao olhar para ele, acabou gostando da sua aparência. Quando Yun-sun viu a garota, ficou surpreso e logo perguntou o nome dela. Ela respondeu que se chamava Young-Ayan. Ele parecia muito animado para ajudá-la, o que o protagonista achou estranho. Apesar de Yun-sun parecer um cara gentil, Young-Ayan se sentiu desconfortável e se aproximou ainda mais do protagonista. Ele percebeu que Yun-sun estava justamente procurando por Ayan. Como ele já tinha visto o futuro, talvez soubesse que ela era importante. Afinal, ela tinha um enorme potencial como maga, e Yun-sun, por ser um guerreiro que voltou no tempo, também era alguém valioso. Mesmo sem saber disso, Ayan agradeceu ao protagonista por tê-la salvado. Ele sorriu e disse que era o mínimo que podia fazer. Isso fez a garota ficar envergonhada, sem perceber que o protagonista só pensava em si mesmo e estava apenas manipulando a situação. Pouco depois, eles chegaram ao acampamento e Deogu ficou impressionado ao ver tantas pessoas lutando para sobreviver. Ele perguntou a Yun-sun como ele tinha encontrado aquele lugar, mas o garoto respondeu que foi apenas sorte. O protagonista, no entanto, suspeitava que Yun-sun já soubesse da existência do acampamento antes mesmo de chegar ali. Então, apareceu uma mulher muito simpática, mas o protagonista percebeu que ela era tão manipuladora quanto ele. Ele usou sua habilidade Olho da Mente para ver as informações dela e descobriu que ela tinha uma personalidade ambiciosa e egoísta. Mesmo sendo mais velha que Yun-sun, ela o chamava de Oppa, algo como irmão mais velho ou senpai nos animes. O protagonista ficou incrédulo com isso. Os atributos dela eram parecidos com os dele, mas um pouco mais fracos. O sistema até disse que eles eram como almas gêmeas, mas ele não gostou nada dessa ideia. A mulher perguntou os nomes deles, e Deogu se apresentou animado. Ayan, ainda tímida, também disse seu nome. Mas o olhar da mulher mudou quando viu a garota. Parecia que ela estava julgando se eles eram úteis para ela ou não, do mesmo jeito que o protagonista fazia. Ela notou que Deogu tinha boa aparência e estava bem armado, então pareceu aceitá-lo. Mas, como o protagonista era magricelo e Ayan estava machucada, ela não viu muito valor neles. Mesmo assim, tentou puxar assunto com Deogu, elogiando suas habilidades de caça. Deogu, por sua vez, disse que só conseguiu sobreviver graças ao protagonista. Isso fez com que a mulher reconsiderasse sua opinião sobre ele. O acampamento era dividido entre homens e mulheres, então Ayan teve que ir com a mulher, enquanto os garotos seguiram outro caminho. Mesmo tendo julgado mal o protagonista no começo, ela pediu para que ele cuidasse bem da garota. Foi nesse momento que ele percebeu que ela era exatamente como ele, uma víbora manipuladora. Quando o protagonista chegou ao acampamento, algumas pessoas ficaram felizes por terem mais lutadores ali. Para eles, significava mais segurança.
O protagonista percebeu que o local era um refúgio seguro, mas não para ele. Aqueles que não sabiam lutar só usariam os mais fortes como escudos. Um dia se passou, e Deogu acordou bem-humorado após uma boa noite de sono. O protagonista então foi falar com Yun-sun, dizendo que tinha reparado que havia muitas pessoas no acampamento que não podiam lutar. Ele era educado e perguntou como aquele lugar estava sendo mantido. O garoto respondeu que a situação não estava boa, pois estavam quase sem comida e água. Além disso, como a maioria das pessoas ali não sabia lutar, ainda tinham que cuidar de 30 pessoas. O pior era que esse número ainda podia crescer. O protagonista comentou que as provisões que tinham acabariam rápido e, mesmo que derrotar os monstros lá fora fosse assustador, aqueles que não sabiam lutar só ficavam dormindo sem fazer nada. Yun-sun tentou defender essas pessoas, dizendo que elas não eram inúteis, mas o protagonista discordou. Para ele, se alguém não queria fazer nada, então era um peso morto. Ele também deixou claro que não estava ali para trabalho voluntário. Isso fez Yun-sun se sentir mal, pois, no fundo, sabia que aquelas pessoas estavam atrapalhando. Mesmo assim, ele não queria abandoná-las. O escudeiro então perguntou se o protagonista estava sugerindo que fossem embora. O protagonista disse que não, apenas estava apontando que, por mais que dessem o melhor ali, aquele lugar não tinha nada a oferecer para eles. Yun-sun sabia que isso era verdade, então ficou em silêncio. O protagonista, querendo mostrar um outro lado, disse que poderia emprestar sua força para Yun-sun se ele quisesse. O mesmo valia para seu amigo. Yun-sun agradeceu muito, e o garoto demonstrou um pouco de compaixão, dizendo que entendia como o espadachim se sentia. Ele sabia que Yun-sun queria salvar todo mundo e escapar junto com eles, mas o protagonista não tinha essa coragem. Ele não queria se sacrificar pelos outros e preferia seguir sozinho. Mesmo que Yun-sun o chamasse de egoísta, ele não podia negar que era verdade. Mas, para sua surpresa, Yun-sun não disse nada disso. Pelo contrário, disse que entendia o lado do protagonista e que também tinha objetivos próprios. Vendo como foi fácil conversar com Yun-sun, o protagonista ficou surpreso, pois ele era mais receptivo do que esperava. Por isso, ele decidiu falar de forma mais direta. Sobre os planos que Yun-sun tinha para o futuro, ele queria fazer parte de todos.